para lá, para a Varginha mesmo? Provavelmente sim. Nós trabalhamos formações diferentes essa semana, né? Em relação à equipe, com a inserção do retorno do Pedro Ken. Trabalhamos 3 possibilidades e existe uma tendência para a gente usar 2 em relação às 3 que foram trabalhadas. E todas elas foram muito boas, a equipe está com uma boa dinâmica e a gente continua mantendo, mesmo com formação diferente, uma boa intensidade e uma boa chegada no último terço do campo, isso tem sido muito importante. Conseguiu manter consistência e equilíbrio defensivo, com a utilização de 2 volantes, independente de quem sejam eles, que comecem o jogo. E mantivemos também a nossa estrutura de linha de 4 defensiva, que tem nos dado uma segurança na retaguarda. Aliás, o sistema defensivo tem sido sólido, a gente toma poucos gols, isso tem sido muito interessante na nossa campanha. Então, em relação à definição, a gente vai deixar em aberto, até porque não vou dar nenhuma arma para o adversário poder se estruturar e se organizar em cima da minha escalação, isso faz parte da estratégia, e porque também eu tenho uma dúvida ainda, e eu tenho mais 2 dias até o dia do jogo, e vou definir quando tiver realmente no dia do jogo. No treinamento de ontem lá no Castelão, né, você fez algumas oscilações, ora sai o Cafu, fica o meio campo com 4, o Lima fazendo uma função mais avançada. A dúvida é por aí, com a saída de um dos jogadores de ataque para ter um meio campo mais consolidado, como você falou, e ter o Lima numa função mais à frente? Interessante é que o treino foi secreto, né? E os caras sabem tudo que aconteceu. É o famoso fogo amigo, né? Mas já tinha me avisado que... Eu já tinha me avisado, não, eu já sei, porque eu já trabalhei lá do outro lado também no rival, e lá também treino secreto era a mesma coisa de nada. Acabava o treino, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Mas isso faz parte, e também aqui não é exceção, é regra, na verdade, né? São poucos clubes que a gente consegue esconder alguma coisa. E, na verdade, não é para esconder, a gente quer dificultar o jogo para o adversário, porque se o adversário me dá a escalação deles, eu começo a trabalhar desde o primeiro dia aqui, isso facilita muito o meu trabalho. Então, em cima desse raciocínio é que a gente segura um pouquinho e cria as dúvidas até também para motivar os jogadores aí, para não deixar ninguém na zona de conforto de que vai jogar, e a gente vai criando essas variações. Mas a ideia é justamente essa que você falou. A gente tem 2 situações muito claras. O Pedro Ken, na minha chegada, não sei se vocês se recordam, fez muito bem ali o lado esquerdo, inclusive foi decisivo em alguns jogos, com boa participação efetiva, não só na construção, mas na definição também das jogadas. Chegando na área, fez gol de cabeça contra o Oeste, fez um gol finalizando dentro da área contra o Figueirense. Então é um jogador que tem essa virtude de ser multifuncional, exercer várias funções. Ele pode jogar na contenção, saindo para o jogo, ele pode jogar um pouco mais adiantado, criando flutuação entre linhas. Então, pode sim acontecer um posicionamento de a gente dar uma liberdade maior por quem e jogar com os 2 volantes por trás. Ou pode começar com quem e um dos volantes e jogar com os 2 mais adiantados, agudos também. Então, tudo pode acontecer. E a gente vai trabalhar dentro dessas possibilidades e já trabalhou durante a semana, e 2 dias aí para a gente definir. Tanto no treinamento de ontem quanto no de hoje, você treinou com o Pio na lateral direita. Ontem o Cametá treinou pelo time de baixo, hoje ele treinou a parte. Na pré-relação sua, o Cametá está na relação de viagem. O Cametá é uma dúvida, ele viaja. Como é que é isso, que é a música? A relação não saiu ainda. Essa pergunta eu não posso nem responder, porque não tem relação. Não tem relação. Se o jogador estiver apto para viajar, vai viajar. Isso aí é uma coisa que não me preocupa muito, não. Desde quando o jogador tenha condição, não esteja inseguro ou com receio ou sentindo algum desconforto, ele vai. Se ele estiver sentindo qualquer situação dessa que eu falei anteriormente, a gente prefere treinar, recuperar e preservar o atleta. Antes de qualquer definição, teu time tem uma característica, ele propõe o jogo, ele tem posse de bola, ele procura ter posse de bola e propõe o jogo. Independente do esquema tático que você vai usar, essa característica muda ou não? E outra coisa, em cima da pergunta anterior, independente da ida ou não do Cametá, que ela pode acontecer, é o Pio que vai começar o jogo, isso já está definido, já foi treinado durante a semana, e o Pio vai começar. Até por essas questões também, relacionadas à parte
física do atleta, ficou em DM, voltou, estava com um pouco de insegurança, então o Pio deve começar. E a forma e a ambição que a gente tem pelos jogos, independe do campo que a gente vai jogar, da atmosfera, do adversário, porque a nossa ambição é sempre jogar pelos 3 pontos, e isso os atletas estão assimilando muito bem. E a gente vai sim jogar, a nossa característica é essa, nosso time não é um time que joga com plano de jogo sempre de baixar e jogar por uma bola. A gente, claro, que cada jogo tem a sua história, a gente tem que ter respeito ao adversário, tem que saber estudar a característica do adversário, mas independente de onde a gente joga, a gente já mostrou isso, é um time que propõe, que entra no campo do adversário e que tem ambição pelo resultado positivo. Não vai atrás de 1 ponto, vai atrás de 3. 1 ponto, às vezes, é consequência por não ter conseguido os 3, como aconteceu, por exemplo, lá em Campinas, onde a gente voltou com 2-2, mas onde a gente jogou o tempo todo pelos 3 pontos. Então, é isso que a gente tem trabalhado no dia a dia com os jogadores, que a gente tem cobrado deles, eles têm assimilado muito bem e a gente vai manter essa postura. O Boa tem variado algumas situações de jogo. Hora ele joga atrás da linha da bola, ele jogou aqui assim, mas tem jogos que ele sai por abafa. Como é que você acha, o que te espera, né, com relação ao Boa para esse jogo? Eles jogam adiantando linha, jogam com 2 jogadores rápidos pelo lado, o Reis e o Rodolfo. Tem infiltração de volante, o Jones, que é um volante que infiltra, que entra, inclusive tem gols na competição. Tem revezado ali o homem que joga por dentro, tem o Tassiano hoje que está jogando, às vezes joga o Eduardinho, tem o Felipe Matheus, que é um jogador interessante. Os laterais que aparecem muito para jogar, tanto o Juan como o Paulinho pelo lado esquerdo. Eles têm uma jogada de bola parada muito forte, com bons jogadores de boa estatura, onde atacam. O vice-artilheiro deles é o Douglas Assis, um zagueiro com 3 gols. Então, isso tudo a gente estudou, trabalhou durante a semana, e eu espero um Boa intenso, marcando em cima, dificultando o jogo para nós, mas também com o entendimento de que, quando a gente entrar para jogar no campo deles, eles vão baixar um pouquinho, porque todos os adversários que hoje enfrentam o Ceará reconhecem que nós temos bons jogadores, que a nossa equipe é competitiva, que joga bem, e a nossa campanha, junto com o Inter, é a melhor, né, como visitante. Então, o adversário, da mesma forma que eu estudei eles estudou a gente também, e a gente sabe que a proposta lá é sempre eles vêm para cima, eles fazem marcação em cima, eles procuram fazer intensidade, começam um jogo forte, apesar de não ser uma característica de estádio, de torcedor em que encha estádio, em que traga pressão das arquibancadas, mas é uma característica do time. E a expectativa é essa, mas a gente se preparou para todas as situações e todas as dificuldades. Quando precisar baixar, a gente está organizado para baixar e jogar de forma reativa. Quando precisar propor, a gente tem jogadores com esse potencial de propor jogo. Então, a expectativa é que a gente mantenha a nossa regularidade de atuações e possa fazer um bom jogo. Você falou em artilharia e o teu time chama atenção um detalhe. Com exceção do Everson, todos os jogadores marcaram gols nessa competição. Como é que o técnico vê essa situação? É um time solidário, né? E a divisão de tarefas faz parte, inclusive, do nosso discurso no dia a dia aqui. Tanto quando você não tem a bola, que você tem que ter uma divisão de tarefas, e todos a partir do Elton, ou do Arthur, ou do Magno, qualquer jogador que esteja jogando ali na frente, a gente cobra que eles consigam ter uma participação, roubar determinado número de bolas por jogo. Isso é importante demais, porque aí ajuda muito o sistema defensivo, a organização da nossa pressão no campo do adversário em determinados momentos, no tempo certo, para que o adversário não fure a nossa primeira linha de marcação. Tudo isso são determinações que fazem com que a gente cresça o jogo coletivo. E para atacar é a mesma coisa. A gente tem gols de todos os tipos, né? Tem gols de jogadores de defesa em situações originárias de bola parada, tem gols de cruzamento com finalização, tem chute de fora da área. Então isso é uma demonstração de que o nosso jogo coletivo está forte, e eu fico muito satisfeito com isso. Obrigado.